Bom, pessoal, dando continuidade, nós então chegamos nessa expressão para força de arrasto, tá? O que nós vamos fazer agora é escrever uma outra expressão para força de arrasto. Nesse momento, vamos escrever outra expressão. Para força de arrasto. E que expressão é essa? No caso de uma placa plana, nós só vamos ter o arrasto viscoso, tá? Então a força de arrasto na direção x, a gente pode chamar aqui de um FA subíndice x, vai ser igual à integral ao longo de toda a superfície de controle da tensão cisalente na parede multiplicado pelo nosso elemento de área, tá? Sendo que, nesse caso específico, a única superfície, tá, de controle que nós vamos precisar fazendo a integral é essa superfície 4, que é correspondente à placa plana. Tá? Tensão cisalhante junto à parede em qualquer outra superfície é nula, pela própria definição dela. Bom, então nós podemos reescrever isso daqui como sendo a força de arrasto vai ser igual à integral de 0 até uma posição x qualquer, tá? Então para x indo de 0 até qualquer posição x que eu queira, se for lá no final da placa a gente fala que a placa tem um comprimento L, vai ser x igual a L. Então uma posição arbitrária é x, de tal W, a tensão cisalhante junto à parede, que multiplica a largura D, vamos falar de novo, né? Largura perpendicular à direção da folha, vezes dx. Bom, a B é uma constante, a gente pode simplesmente reescrever que a força de arrasto na direção x vai ser igual a B, que multiplica a integral de 0 até x, de tal W dx. Bom, se nós considerarmos isso como um diferencial da força de arrasto, ou seja, um d dx da força de arrasto, nós podemos reescrever essa equação como sendo d fa de x dx igual a simplesmente b que multiplica o tal w. E aí a gente pode chamar essa equação aqui de equação 5. Bom, se nós igualarmos as expressões, tá? 4 e 5, e para fazer essa igualdade nós vamos, na verdade, diferenciar a equação 4 em relação a x. Então isso vai nos dar aqui B vezes tal W vai ser igual a B
que multiplica ρ U infinito ao quadrado vezes dθ dx, tá? Por que somente dθ dx? Porque somente θ vai ser uma função de x nessa expressão aqui, que é a nossa equação 4. Bom, óbvio que nós podemos simplificar b, e aí nós obtemos uma nova expressão para a tensão cisalente junto à parede, que é tal W é igual a ρ, que multiplica 1 infinito ao quadrado vezes dθ dx. Vamos chamar isso daqui de equação 6. Bom, observa que como a gente, até esse momento, tá? Ou seja, até chegar aqui na equação 6, não fez nenhuma hipótese sobre o tipo de escoamento, ou seja, se é um escoamento laminar ou um escoamento turbulento. Até essa expressão aqui da equação 6, isso é válido tanto para escoamento laminar quanto para escoamento turbulento. Tá? No entanto, embora essa equação forneça uma relação entre a tensão cisalhante na parede e a nossa espessura de quantidade de movimento θ, tá? A espessura de quantidade de movimento, ou seja, o θ, ela ainda é uma função de U de y. Então, θ é uma função da nossa velocidade. Dessa forma, nós não conseguimos prosseguir analiticamente a partir desse ponto se não conhecemos o nosso perfil de velocidade U de y. Tá? Bom, a partir daí, com base em experimentos relativos à camada limite laminar, e agora sim a gente vai fazer uma hipótese de escoamento laminar, e a partir dessa equação 6, a análise é só para escoamento laminar, tá? Karman assumiu um perfil de escoamento com forma quadrática. Ou seja, observando o problema experimentalmente, tá? Ele notou que o perfil se aproxima de um perfil parabólico. E aí, utilizou, tá, para escoamento laminar, utilizou uma expressão do tipo U de Y, na verdade é um U de XY, né? Vai ser igual a A mais B vezes Y mais C vezes y ao quadrado. Então, essa hipótese aqui faz com que essa análise, a partir desse momento, seja exclusiva para escoamento laminar. Bom, dentro dessa hipótese para esse perfil, nós temos 3 constantes aqui. Então, para a determinação dessas constantes, nós vamos ter que fazer a aplicação de condições de contorno apropriadas, tá? 3 constantes, 3 condições de contorno. E as condições de contorno que ele adotou são, primeiro, para U de y igual a 0, ou seja, se aqui está o nosso eixo y com origem sobre a placa, tá? U de y igual a 0 quer dizer a velocidade U exatamente aqui sobre a placa, nosso primeiro elemento de fluido adjacente à placa em contato com a placa.
Consequentemente, velocidade do fluido para y igual a zero é igual a zero. A segunda, para u de y igual a delta, esse é o nosso delta de x. Então, para qualquer posição x, ele vai nos dar sempre a distância da superfície da placa até aqui o limite da camada limite, tá? E dentro dessa hipótese, von Karman assume que a velocidade aqui sobre o limite da camada limite, em y igual a delta, é igual ao próprio o infinito. O infinito, tá? Consequentemente, se u para y igual a delta é igual ao infinito, isso quer dizer que du del y avaliado em y igual a delta vai ser igual a zero. Bom, deixa eu ver essa aqui, página 10. Continuando essa análise, tá? Nós vamos simplesmente aplicar as condições de contorno à nossa equação, chamamos de equação 7. Vamos só chamar as condições de contorno de equação 8 aqui. E agora, prosseguindo com a análise, tá? Nós vamos aplicar essas condições de contorno, ou seja, vamos aplicar 8 em 7. Então, primeiro, se nós temos que del y para y igual a delta é igual a zero, e nós sabemos que del y é simplesmente a derivada da nossa equação 7 em relação a y, tá? Ou seja, nós vamos derivar a mais by mais cy ao quadrado em relação a y. A é uma constante, derivada de a em relação a y é igual a zero. B vezes y, derivada em relação a y, nos dá o próprio b. C vezes y ao quadrado, derivada em relação a y, vai nos dar 2c vezes y. Então, isso daqui nada mais é do que b mais 2 vezes c vezes y. Consequentemente, nós temos que del y em y igual a delta vai ser igual a b mais 2 vezes c vezes y, onde o y vale delta, avaliado em delta. Isso daqui nos dá que b mais 2 vezes c vezes delta vai ser igual a zero. Vamos chamar de equação 9. Aqui ficou rasurado, tá? Esse é o b. Bom, segunda condição de contorno, u de y igual a zero é igual a zero. Isso quer dizer que a mais b vezes y igual a zero, ou seja, b vezes zero, mais c vezes zero ao quadrado, vai ser igual a zero. Consequentemente, a nossa constante a é igual a zero. Vamos chamar essa de equação 10. Tá? E por fim, o de y igual a delta é igual ao infinito. Então, nós temos que a é igual a zero, vai ser simplesmente b vezes delta, mais c vezes delta ao quadrado, e isso vai ser igual ao infinito. Vou chamar de equação 11. Vamos substituir 9 em 11.
seja, B nada mais é do que menos 2 vezes C vezes delta. Tá? Então, substituindo aqui embaixo, nós vamos ter que o infinito vai ser igual a delta, que multiplica B menos 2 vezes C vezes delta, mais C vezes delta. Consequentemente, o infinito é igual a menos C vezes delta ao quadrado C é igual a menos o infinito sobre delta ao quadrado. Encontramos a constante C. Tá? Substituindo 12 em 9, a gente retira direto a constante B. Nós vamos chegar que B é igual a 2 vezes o infinito dividido por delta. Vamos chamar essa daqui de equação 13. Bom, agora se a gente substituir os valores das constantes, ou seja, as equações 10, 12 e 13 lá na nossa equação 7, nós conseguimos encontrar a forma do perfil de velocidade. Tá? Então, o nosso perfil de velocidade, U de y, vai ser igual a 2 vezes o infinito, que multiplica y sobre delta, menos o infinito ao quadrado, que multiplica y sobre delta elevado ao quadrado. Se nós passarmos o infinito dividindo o de y para deixar isso numa forma adimensional, tá? Veja que dimensionalmente essa equação é homogênea, tá? É compatível, ou seja, todos os termos da equação possuem dimensão de velocidade. Tá? Então, o de y é uma velocidade, o infinito é uma velocidade, y sobre delta nos dá um termo adimensional, o infinito é uma velocidade, y sobre delta ao quadrado também é um termo adimensional. Se a gente simplesmente colocar o infinito em evidência e passar ele dividindo o de y, nós podemos reescrever toda a expressão de forma adimensional como sendo o de y dividido por o infinito vai ser igual a 2 vezes y sobre delta menos y sobre delta elevado ao quadrado. E vamos chamar isso daqui de equação 14. Bom, vou só numerar aqui a página 11. Com um perfil aproximado para a velocidade, e aí a gente destaca isso daqui, tá? Isso é uma aproximação. Ou seja, o perfil foi aproximado com base em dados experimentais, tá? Isso não é o perfil exato de velocidade.
embora a gente vai ver posteriormente que é uma boa aproximação. Tá? De qualquer forma, conhecendo esse perfil, nós podemos calcular a espessura da camada limite. E o arrasto. Bom, então para fazer isso basta a gente substituir a equação 14 lá na equação 4, que era a nossa definição da espessura de quantidade de movimento, tá? Do θ. Então, substituindo 14 em 4, nós temos que θ vai ser igual a integral de 0 até delta, que multiplica 2 vezes y sobre delta, menos y sobre delta ao quadrado, que multiplica 1 menos 2 vezes y sobre delta, mais y sobre delta ao quadrado, e tudo isso daqui vezes dy. Então essa expressão para θ substituindo, tá, o nosso curso de y sobre o infinito. Bom, resolvendo essa integral, tá, nós vamos chegar na expressão θ é aproximadamente igual a 2 sobre 15, que multiplica delta. E vamos chamar isso daqui de equação 15. Então esse é o primeiro resultado da aplicação do método integral para o problema da escoamento com gradiente de pressão nulo sobre uma placa plana. Bom, como nós sabemos que a tensão cisalhante na parede tal W nada mais é do que μ que multiplica del U del Y avaliado para Y igual a 0, nós temos que del U del Y nada mais é do que B mais 2 vezes CY, ou seja, del U del Y avaliado em Y igual a 0 é simplesmente igual a B, que é igual a 2 vezes o infinito sobre delta. Assim, a tensão cisalhante na parede é igual a simplesmente μ, que multiplica 2 vezes o infinito dividido por delta. Tá? Vamos chamar isso de uma equação 16. Bom, mas da equação 6,
Se a gente voltar aqui, o tal W nada mais é do que rho infinito de θ dx. Nós temos simplesmente que tal W é igual a rho infinito ao quadrado que multiplica dθ dx. Tá? Então, se a gente substituir a equação 15, ou seja, a expressão para θ, tá aqui, na equação 6, nós temos que o tal W, ou a tensão cisalhante na parede, vai ser igual a ρ, que multiplica 1 infinito ao quadrado, que multiplica 2 sobre 15 vezes d delta dx. Lembrando que o delta, ou seja, a espessura da camada limite, tá, é uma função de x. Vamos chamar essa equação de 17. Bom, se nós igualarmos as equações 16 e 17, nós vamos ter que 2 vezes μ vezes 1 infinito sobre delta vai ser igual a ρ, que multiplica 1 infinito ao quadrado vezes 2 sobre 15 vezes d delta dx. Bom, 1 infinito com 1 infinito ao quadrado, 2 pode ser simplificado com 2. E aqui nós conseguimos reescrever essa equação separando as variáveis, de tal forma que delta vezes d delta vai ser igual a μ sobre ρ, que multiplica 15 dividido por 1 infinito vezes dx. Bom, μ sobre ρ nada mais é do que μ, tá? Então nós podemos reescrever que delta d delta vai ser igual a 15 vezes μ sobre 1 infinito, que multiplica dx. E aí, chamando essa equação de 18 e integrando a mesma, ou seja, integrando delta de delta igual a integral de 15 vezes μ sobre o infinito vezes dx. Isso daqui vai nos dar simplesmente delta ao quadrado sobre 2, vai ser igual a 15μ sobre o infinito, lembrando que essa é uma constante, então vai ficar simplesmente a integral de dx, vezes x, mais uma constante de integração C1. Bom, para poder encontrar o valor dessa constante de integração C1, nós devemos conhecer uma relação entre delta e x, tá? De tal forma que possa ser utilizada como condição de contorno. Se nós voltarmos aqui no nosso probleminha,
o ponto mais óbvio para se fazer isso é quando a gente vai para x igual a zero. Uma vez que em x igual a zero, nós estamos assumindo que a camada limite está começando a se formar. Então, em x igual a zero, o delta de zero é igual a zero. Logo, como para x igual a zero, nós temos que o delta de x igual a zero é igual a zero, substituindo isso aqui em cima, tá? Para x igual a zero, esse termo desaparece, o delta também se torna zero, ou seja, C1 igual a zero. E aí nós podemos reescrever essa expressão simplesmente como delta ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a 15 vezes ni sobre 1 infinito vezes x. Isso quer dizer que delta ao quadrado sobre x é igual a 15 vezes ni sobre 1 infinito, ou 2 vezes 15 vezes ni sobre 1 infinito. Se nós dividirmos novamente aqui por x, tá? Vamos dividir por x os dois lados da equação. Então, nós vamos ter que delta sobre x ao quadrado vai ser igual aos 2 vezes 15, 30, que multiplica ni dividido por 1 infinito vezes x. Bom, mas o que vem a ser ni sobre 1 infinito vezes x? Se nós definirmos número de Reynolds, tá, com base na posição x, ou seja, o número de Reynolds local para cada posição x dessa placa, de tal forma que lá no final da placa nós vamos falar que o Reynolds x é igual a um Reynolds L, tá? Substituindo simplesmente x igual a L, como sendo igual a ρ vezes a velocidade característica, que é a velocidade da corrente livre, vezes o comprimento característico, que vai ser justamente a dimensão x dividido por ni. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que o infinito vezes x sobre ni. Então nós temos que isso nada mais é do que o inverso do número de Reynolds baseado na distância x. Então, delta sobre x elevado ao quadrado vai ser igual a 30 dividido pelo Reynolds x. Delta sobre x vai ser aproximadamente igual a raiz de 30 sobre Reynolds x elevado a meio. E esse aqui é o nosso segundo resultado, tá? Para a aplicação da teoria integral. Bom, então agora nós conhecemos uma expressão para espessura da camada limite. Então é possível calcular a espessura da camada limite em qualquer posição x sobre a placa plana, inclusive para x igual a L, caso a gente queira, tá? Apenas conhecendo o número de Reynolds do escoamento. Continuando. Nós podemos calcular o valor da tensão cesariante, tá? E consequentemente a gente pode calcular o coeficiente de fricção.
ou coeficiente de atrito pelicular, dependendo da nomenclatura que você estiver utilizando. Então, cálculo da tensão cisalhante ao longo da placa. Tá? Inicialmente, vamos definir o coeficiente de fricção ou coeficiente de atrito pelicular como sendo 2 vezes tal dado dividido por ρ vezes o infinito ao quadrado. Tá? Ou colocando como sendo ρ sobre meio de... Desculpa, tal dado dividido por meio de ρ infinito ao quadrado. Chamar isso daqui de equação 20, onde o coeficiente de atrito pelicular, o CF, ele é uma grandeza análoga ao fator de atrito. Tá? Então, essa é a mesma ideia aplicada para o fator de atrito de Darcy que a gente utiliza nos exponenciais internos. Tá? Se nós substituirmos a equação 16 na equação 20, nós vamos ter que o coeficiente de atrito pelicular vai ser igual a 2 dividido por ρ, o infinito ao quadrado, que multiplica a tensão cisalhante na parede 2 vezes μ, vezes o infinito sobre delta, de tal forma que o CF vai ser igual a 4 vezes μ sobre ρ, que multiplica o infinito dividido por 1 infinito ao quadrado, que multiplica 1 sobre delta. Reescrevendo essa expressão, nós temos que o CF vai ser igual a 4 vezes μ, que multiplica 1 sobre 1 infinito vezes delta. Ou seja, CF nada mais é do que 4 μ sobre 1 infinito vezes delta. Bom, mas o delta nada mais é do que a raiz de 30 vezes x sobre Reynolds x elevado a meio. Sobre o Reynolds x a meio. Opa, não estava aparecendo. Está aqui. Delta nada mais vai ser do que raiz de x, desculpa, raiz de 30 vezes x sobre Reynolds x a meio. Então, substituindo na expressão acima, nós vamos ter que o coeficiente de fricção vai ser igual a 4 dividido por raiz de 30 vezes μ sobre 1 infinito vezes x, que multiplica Reynolds x elevado a meio. Isso vai nos dar um CF igual a raiz de 16 sobre 30 vezes Reynolds x elevado a meio dividido por Reynolds x. CF é igual a raiz de 8 sobre 15, que multiplica 1 sobre Reynolds x a meio, e isso daqui vai nos dar um valor aproximado de 0,73 dividido por Reynolds x elevado a meio. Essa é a equação 21, tá? Observa que a única aproximação feita
em toda essa teoria da análise integral de von Karman foi em relação ao perfil de velocidade, o de y, tá? Então, a aproximação aqui é, von Karman aproximou o perfil de velocidade dentro da camada limite, ou seja, esse nosso perfil aqui, o de xy, como sendo uma função de y ao quadrado, tá? Um perfil parabólico. Então, esses são os resultados, tá? Ou os principais resultados da teoria da análise integral. Ela nos permite conhecer o coeficiente de fricção para a placa plana e ela nos permite conhecer a espessura da camada limite sobre a placa plana. Tá? Além disso, também nós vamos ter a definição da espessura de deslocamento da camada limite, além da espessura de quantidade de movimento. Tá? E a gente vai passar essas duas definições de uma forma um pouquinho melhor no próximo vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado.